Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao primeiro curso do ano de 2025 do Objetivismo Brasil. Nesse primeiro semestre, nós vamos trabalhar com o romance A Nascente, de Ayn Rand. Então, dando seguimento ao trabalho realizado em 2024, quando a gente cobriu com 3 cursos os romances Nós que Vivemos, A Revolta de Atlas e Cântico, este curso fecha os 4 romances que ela escreveu. Mas do que trata o romance A Nascente? Alguns de vocês já leram outras obras da Rand. A Nascente, ela trata da vida de um arquiteto inovador e extremamente independente, chamado Howard Roark, cujos designs modernistas desafiam as normas arquitetônicas tradicionais. Hoje é muito comum, né? Todos aqueles prédios diferentes e tudo mais. Esse herói, ele está ali no final, ele representa, ao final ali, no início de 1900, um grande arquiteto que está desafiando o que era considerado bonito na época, que eram os estilos clássicos. Mas voltando, depois nós vamos explorar um pouco melhor essas influências. O que a Rand quer com este herói, com Howard Roark, né? Ela busca, de acordo, da mesma forma que com os outros romances, Nós que Vivemos, A Revolta de Atlas, é a primeira, na verdade, é a primeira representação do homem ideal para ela. Esse homem que é definido pela razão. Ele é definido pelo pensamento, pela ação em primeira mão. E o que isso significa? O que isso significa? O que vocês acham que significa agir em primeira mão? Vocês têm alguma ideia? Vocês já leram as outras obras? Agir em primeira mão é agir de acordo com o seu julgamento racional, ou seja, agir de acordo com com seus valores, de acordo com o que você quer fazer da sua vida, sabendo que a correção ou o erro disso e as consequências subsequentes são suas e de mais ninguém. Isso é viver de primeira mão, como um homem de primeira mão. E diferentemente de outras obras da Rand, A Nascente não é um romance político, né? Apesar de se dar, né, ela busca contextualizar a obra ali mais ou menos de 1920 a 1945, se fosse nos anos reais, né? Ela está falando de uma disputa entre duas coisas: individualismo versus coletivismo. Mas, como eu disse, não é um romance verdadeiramente político, ou seja, ela não está tratando aqui na obra verdadeiramente de um conflito geopolítico, como Estados Unidos e União Soviética. Ela não está falando, como em A Revolta de Atlas e Nós que Vivemos, do surgimento de governos totalitários, cada um com o seu tipo, né, com as suas características, mas aqui ela está falando do individualismo versus coletivismo na alma de cada homem, que é o que nós estávamos falando um pouco no início da aula. Então, os adversários do Roark, os que seriam os vilões, os inimigos dele ao longo do romance, eles são homens de segunda mão, então são homens que pautam as suas vidas pelo que a sociedade diz, pelo que os parentes dizem, ou mesmo se revoltam. São pessoas simplesmente revoltadas contra o status quo, mas que de fato não buscam nada na sua vida, não têm um valor positivo.
Então, alguns deles acreditam que o indivíduo deve se conformar às expectativas sociais, outros pregam a rebeldia sem propósito, outros ainda defendem regimes totalitários, onde o indivíduo deve se submeter totalmente ao coletivo. Então, nós temos perfis diferentes de coletivistas em suas almas. E nós temos os heróis, então, que são individualistas em suas almas. Os heróis, os personagens que a Ayn Rand traz no romance, eles não são prontos. Nós vamos ver, e essa é uma crítica muito comum que se faz a ela, que, que os seus personagens são unidimensionais, que eles já nascem prontos. E isso não é verdade. Se vocês conhecem os outros romances, vocês podem entender melhor. Mas isso vai ficar claro também em A Nascente. Voltando um pouco ao mundo real, as influências que a Ayn Rand teve, porque a Ayn Rand nunca foi arquiteta, o herói é um arquiteto, então ela teve a chance de trabalhar, ela fez estágios em escritórios de arquitetura para conhecer um pouco melhor. Vocês vão ver que o romance todo ele é estruturado de uma forma bem realista, ou seja, ela vivenciou aquela aquela atmosfera de um escritório daquela época de arquitetura e, de certa forma, ela pegou vários insights de dois arquitetos reais, que seriam o Louis Sullivan e o Frank Lloyd Wright, que eles foram dois arquitetos que revolucionaram a arquitetura moderna justamente ao rejeitar os estilos clássicos. Então, o Sullivan ele é conhecido como o pai do arranha-céu moderno, e o Wright, que é famoso por seus projetos originais e intransigentes. Ele foi um dos arquitetos que mais teve esse impacto disruptivo, né? Se vocês pesquisarem também na internet, vocês vão ver várias obras, inclusive tem uma dele que é tipo no meio da floresta, e tem uma fonte no meio da casa, uma pequena cascata. Então ela trouxe alguns paralelos, né? É importante destacar que o Rourke e o Cameron, que vocês viram nos primeiros 3 capítulos, tem, tem aspectos, né? Se vocês conhecem a história desses dois arquitetos reais, esses heróis da Rand, eles têm aspectos deles, né? Mas eles não são versões ficcionalizadas desses arquitetos reais, né? Mas eles são representações, na verdade, desse conflito que ela quer trazer no romance entre inovação, né, e pensamento independente. Então, só para contextualizar vocês. Então, mais uma vez, eu vou sempre tentando trazer esse bate e volta para que esse o nosso conhecimento da obra ele fique bem interconectado e vocês consigam sempre trazer a parte da ficção e a parte da realidade para que também se torne útil na aplicação da vida de vocês, né? Então, reforçando, Nós que Vivemos e Cântico, que são dois romances que nós trabalhamos no ano passado, eles também retratam heróis da Rand. Só que o que eles trazem, esses dois romances? Pessoas que estão tentando viver em regimes coletivistas opressores. Então ela busca trazer, através desses dois romances, a importância da liberdade individual para o progresso e a felicidade. Mas o contexto deles são regimes totalitários, ou seja, muito mais difícil para viver naqueles regimes ali. Eu não posso dar mais spoilers. Então ela já diz, olha, precisa ter liberdade para que o ser humano possa alcançar o progresso e a felicidade. Ele não tem como se realizar como ser humano nesses regimes. Lembrando que a Rand, para quem não sabe, ela fugiu da União Soviética ali depois da Revolução, alguns anos depois da Revolução, antes do fechamento total das fronteiras ali em 1927, e ela foi para os Estados Unidos, né? Então esses dois primeiros romances, eles trabalham então individualismo versus coletivismo em sistemas políticos. Então, em contextos políticos. Já a Nascente
ela explora as raízes psicológicas desse debate, individualismo e coletivismo. Como é que isso se dá na alma do homem? Claro que o contexto é social, mas a grande reflexão da obra é o que acontece dentro da alma de cada homem. E como essa forma de pensar influencia a vida desses homens, desses personagens do romance. E, por fim, a Revolta de Atas, que também foi trabalhada no passado, o último romance, ela mostra, então, uma sociedade em que os pensadores independentes, eles começam a contestar viver em uma sociedade intervencionista. Em A Nascente, nós temos os heróis fazendo isso de certa forma, especialmente o Howard Rourke, mas de forma sistemática e em grande número nós temos em A Revolta de Atlas, que é o último romance dela. Então, depois desse, não sei se vocês têm alguma pergunta ali sobre a questão do contexto histórico da obra, senão a gente já vai para o primeiro capítulo. O Leonardo tinha pedido, pode ligar a câmera? Claro, pode ligar a câmera, sim, sem dúvida nenhuma. A Luiz pode perguntar. Você pode dizer de novo os nomes dos arquitetos para fazer uma pesquisa rápida. Claro, claro. Eu vou colocar ali no chat, que aí fica melhor, não dá confusão e também facilita para você. Espera aí que eu já vou deixar ali. É Louis Sullivan e Frank Lloyd Wright. Coloquei ali no chat para vocês verificarem. Opa, Leonardo, tudo certo? Então tá ali, Luiz. Bom, então vamos começar o primeiro capítulo. A primeira cena que nós vemos, né, e que fica conhecido dentro da filosofia objetivista é justamente o riso do Howard Rourke na abertura do livro. E sobre o que ele está rindo ali, exatamente, né? Eu acho que é importante a gente começar refletindo. Ali no início do primeiro capítulo, a gente não sabe muito do Howard Rourke, e ao longo da obra, nós temos poucos parágrafos, nos capítulos 1 e 2 tem alguma coisa, mas nós não sabemos muito da infância do Howard Rourke. A gente conhece ele já terminando praticamente a faculdade. E um dos motivos que ele ri é quando ele lembra da expulsão da escola de arquitetura. A gente depois, ao longo do capítulo 1, a gente vai ver que ele vai conversar com o reitor, que o reitor vai chamar ele para conversar por um motivo. Mas nesse momento ele está rindo, uma das coisas, ele está rindo do fato de ter sido expulso da escola de arquitetura. E por que ele ri? Porque ele entende que essa instituição da qual ele fez parte é relevante para a vida dele. É relevante para o que ele quer fazer na vida dele. Hoje em dia fica muito clara, talvez, essa perspectiva do Rourke, quando a gente vê uma queda na formação acadêmica, em outras opções de ensino, muitas vezes, talvez essas novas gerações nem vão fazer mais faculdade, ou a mudança tão rápida do mundo acaba tornando essas instituições irrelevantes, ou mesmo contraproducentes com relação ao que está acontecendo no mundo. Não consegue alcançar ou fica presa a tradições do passado em algumas áreas, né? Então ele ri por esse motivo, em primeiro lugar. Só que vocês percebem que ele para de rir quando ele começa a falar da terra, do granito, das árvores ao redor dele, né? E por que ele para de rir nesse momento? Porque tudo isso representa a matéria-prima que vai ajudar ele a construir o que ele quer, né? Não são normas impostas pela sociedade, não são tradições que vão moldar o trabalho dele. Ele vai moldar a natureza à sua imagem, de acordo com o que ele quer fazer. A gente vai entender um pouco melhor disso ao longo do livro, né? A Red mesmo, ela faz uma diferença entre o que é metafisicamente dado, ou seja,
que não está sob o controle do homem, como a pedra, o granito, as árvores, né? E o que é criado pelo homem. O que é metafisicamente dado ela sempre explica que não adianta ficar reclamando, questionando. Não adianta ficar questionando a chuva, o sol, aquilo que está fora do seu controle, né, que a natureza dá. Mas sim, o que é criado pelo homem pode e deve ser questionado, como a instituição onde que ele estava estudando. Isso pode e deve ser questionado. E para o Rourke isso está muito claro. A gente vê que a maioria das pessoas confunde essas duas categorias, né? Reclama de coisas sobre as quais não tem controle, e coisas sobre as quais ela teria controle e deveria agir, ela não age. Então essa distinção inicial, depois também nos materiais vai estar melhor explicada, mas eu acho que eu já consegui traduzir um pouquinho sobre o que significa o riso, e essa pequena diferença essencial que com certeza vai ficar mais clara ao longo do romance. Então, só reforçando, o Rourke ele vê nesses materiais uma oportunidade para moldar o mundo. Ou seja, ele quer usar a natureza como material para criar algo novo, algo que venha de sua própria visão artística. Ou seja, ele não vai pegar emprestado de ninguém. Nós vamos ver ao longo do capítulo 1 que não é assim com outros personagens. Ele não quer copiar, ele não quer seguir os padrões clássicos. E aqui é importante dizer, ao longo do romance não tem necessariamente exemplos dele inserindo partes clássicas nas obras, obviamente. Mas o Rourke ele está preocupado em fazer as coisas do seu jeito de acordo com o que a realidade pede, de acordo com a melhor forma de fazer as coisas. Né? Então, se daqui a pouco houvesse necessidade de fazer algum ajuste, de trazer algum elemento clássico, eu não tenho certeza que ele se oporia. Ele não é contra os gregos e outros povos. Mas ele destaca que é importante nós não colocarmos coisas, pilares, baluartes, nos lugares onde não precisa, onde não tem necessidade. Esse é um questionamento que ele faz, né? Mas, claro, eu estou me adiantando um pouco só para trazer um contexto para vocês. Então, voltando, a gente descobre, ali nas primeiras páginas, que ele é expulso da faculdade, mas isso não incomoda ele. O que ele começa a refletir, antes mesmo de falar com o reitor no final do primeiro capítulo, é que ele já começa a ter noção de que o mundo que o espera é um mundo conformista. É um mundo que segue tendências, que segue modas. Ele mais ou menos suspeita que provavelmente não vão existir tantas pessoas como ele. Né? Não, ele vai ser um dos poucos e ele tem que se preparar. Ele é um individualista em um mundo conformista. Não vai ser fácil as coisas para ele ao longo do romance, podem ter certeza. E ele já tem mais ou menos essa impressão. E a gente vai entender no final do capítulo 1 como é que é esse sentimento, né, que ele tem sobre isso. Na metade do capítulo 1 nós conhecemos a senhora Keating, a mãe do Peter, onde que o Rourke está hospedado, né? Ficou hospedado ao longo desse período estudando. A gente já vai falar do Peter também. E quando o Rourke ele volta ali do início do capítulo, ali que ele estava ali em contato mais com a natureza, perto de uma cachoeira, quando ele chega na posada, nessa casa, ela diz para ele que o reitor ligou e que o reitor quer falar com ele. Lembrando que nesse momento ele está expulso, né? Ele já sabe, já foi expulso, mas o reitor liga para falar com ele, não está em casa, a senhora Keating pega o recado e
E ela passa para ele e ela diz assim que o Rourke deveria desistir da arquitetura, buscar alguma coisa mais prática, né? Porque para ela, né, ele nunca seria um arquiteto. Como é que ele ia ser um arquiteto sem ter um diploma? Porque a gente sabe que ele foi expulso antes de receber um diploma. Ele não é oficialmente um arquiteto nesse momento, não é. Então, para ela, como é que vai ser um arquiteto, né, sem ter o papel na mão? Ele não tem capacidade, na cabeça dela, ele não tem capacidade para ser um arquiteto, porque ele não tem essa formalização, né? O Rourke, como a gente percebe ao longo do romance, ele, ele só pega o recado e nem dá muita atenção para a senhora Keating, né? Porque ele não entende que um comentário vindo dela ou de qualquer outra pessoa, na verdade, a gente vai perceber ao longo do romance, ele ele não entende que isso faça sentido. Ele já sabe qual é a vocação dele e que caminho ele quer seguir. Ele não tem por que se deixar levar pela mãe, pela dona da pensão, pela mãe do Peter. E depois nós vamos ver como o Peter reage à opinião da mãe dele. Bem diferente do Rourke. Uma outra parte que eles falam são as características do projeto final, né? Porque ele foi expulso, porque o projeto final, como se fosse a monografia, como nós conhecemos, ele é uma casa de vidro e concreto. Uma casa simples de vidro e concreto. Não tinha nada de padrões históricos, renascentistas, que era o que a escola queria, esse Instituto de Arquitetura queria isso, que trouxesse aqueles elementos gregos, aqueles pilares dórios e tudo mais. E ele faz uma obra inovadora, moderna, para os padrões da época, né? E ele reforça no trabalho que a construção sempre deve ser única e adequada ao seu propósito. Então, o que que era uma casa? O que que ele queria com uma casa, por exemplo? Que ela fosse funcional e inovadora, moderna, de acordo com o seu propósito, que ela cumprisse de fato o seu propósito. E não que um projeto que alguém pedia ficasse repleto de elementos que não tinham utilidade nenhuma para aquele cliente, né? Então, para ele não fazia sentido inserir coisas desnecessárias. Por isso que ele faz uma casa de vidro e concreto, trazendo tudo que ele entendia que era o propósito, como se fosse um cliente, né? Que é isso que se faz numa monografia. E aí ele é expulso, né? Porque isso vai a julgamento, né? Nós entendemos no capítulo. Isso vai a julgamento por um comitê, e aí a maioria decide pela exclusão dele. E o reitor explica, né, que a decisão de expulsar o Rourke era porque ele tinha provocado excessivamente os professores e não respeitou os estilos tradicionais que a escola ensinava. De fato, o Rourke ele não era um representante do instituto. Ele não era o aluno que representava o instituto nos valores que o instituto pregava. Por isso que ele ri e por isso que ele não fica preocupado por ter sido expulso, porque de fato aquela instituição, apesar dele falar no romance que serviu muito para ele aprender a, as partes mais de engenharia que são aplicadas universalmente, as questões estéticas para eles não servia para nada, não serviu para nada o que ele aprendeu ali, né? Então ele é grato pelas aulas de engenharia, ele fala disso, né? Até um dos professores que vota para ele ficar é esse professor dessas cadeiras mais de engenharia, mas tudo que diz respeito à arquitetura, estilo e tudo mais, ele não tira muito proveito, né? Tanto que ele fala que ele até se arrepende de ele mesmo não ter pedido para sair. Ele diz claramente, ó, o meu único erro nessa situação foi não ter saído antes. E a gente, se for transportar isso para a nossa vida no real, quantas vezes a gente acaba, como popularmente se diz, né? Tu tem que levar um chute para ir para frente. Então ele se arrepende justamente dele ter tido que levar o chute para ir para frente.
ele ter ficado até esse momento ali no Instituto. Então fica uma lição para nós também, né? Mesmo não sendo arquitetos, para a gente também não esperar o chute e tomar atitude quando precisa ser tomada, né? Sair, continuar se precisar, mas sair o quanto antes, né? Quando você percebe que aquele projeto não está mais alinhado com o que você quer fazer ou com os teus valores, né? Mas quais são as diferenças entre o Rourke e o reitor? Porque eles estão no mesmo instituto, a gente mais ou menos sabe, por cima já, a perspectiva do Rourke, mas qual que é, em termos arquitetônicos, qual que é a diferença deles, né? Então, o Rourke, ele vê a arquitetura tradicional, estilo renascentista, como algo que não tem mais relevância no presente. Ele acredita que cada construção ela deve ser concebida de acordo com o propósito dela e o local onde ela vai ser construída. E não com base em estilos históricos de 2 a 3 mil anos, que não servem mais para as necessidades atuais. Já o reitor, ele entende que os estilos tradicionais, eles são sagrados e que eles devem ser preservados. É preciso respeitar o passado. O passado vem em primeiro lugar. Já o Rourke está olhando para o presente e para o futuro. O reitor acredita que o papel do arquiteto é servir a sociedade, tá? Criando edifícios que atendam aos desejos dos clientes, de preferência ajustado aos estilos tradicionais. Para ele, a arquitetura é um processo coletivo, não é um processo individual. Não é arquiteto que vai dizer como tem que ser o prédio de acordo com o que o cliente realmente quer. Porque muitas vezes, nesses projetos, e nós vamos ver ao longo do romance, o cliente ele quer um edifício, mas ele não sabe exatamente o propósito que ele está pedindo. Eu me lembro quando eu chamei a arquiteta para fazer os móveis aqui da minha casa, eu nunca tinha morado sozinho, nunca tinha comprado o imóvel. E eu tinha algumas ideias na cabeça, né? Eu olhava na internet e tal. E eu disse: eu quero isso aqui, que seja assim aqui, que seja o armário desse jeito. E ela disse: mas Matheus, isso aqui não fecha aqui, vai ficar pequeno. Essa mesa que tu colocou desse jeito não vai ficar boa. Tu vai sentir falta de um outro móvel para isso aqui. Aí eu comecei a pensar: não, mas nossa, eu realmente não sei o que eu quero. Eu tenho uma noção do que eu preciso, mas o desenho, o papel desse arquiteto é muito mais importante do que eu achava que era. E na realidade da sociedade do Rourke, a maioria das pessoas elas acham bonito como é que era lá os gregos, Partenon e todos esses elementos e tal, mas elas não sabem exatamente o que fazer com isso. Elas estão seguindo a moda. Então muitas pessoas chegavam para o Rourke e diziam assim: não, eu quero uma casa que tenha 2, 3 pilares aqui, mas não tinha um propósito aquilo ali, não ia atender e pior, ia complicar o projeto do que a pessoa queria. Ela não sabia exatamente o que ela queria. Então é isso que o Rourke ele comenta. Ele comenta que ele vem inovar. Então, claro que ele vai, se o cliente quer uma casa, ele não vai fazer um prédio. Não é isso. Mas ele vai possibilitar ao cliente realmente entender o que ele quer. Esse é o papel que ele vê, que ele se vê. Ele não se vê como uma pessoa que vai repetir o que os outros fizeram. Ou copiar modelos, pegar uma planta, colocar uma porta, dividir um quarto em 2, colocar um telhadinho e um pilar lá e um leão lá na frente da porteira, como tem várias chácaras ainda hoje em dia. Ele nunca vai fazer isso. Ele nunca vai fazer um projeto assim. Porque aquele leão na porteira não vai ter função nenhuma. Não vai nem combinar com o projeto moderno, com os dias de hoje.
Mas muitas pessoas na época e muitas pessoas ao longo do livro vão querer essa casa. Ele vai dizer, não, eu não vou fazer. Porque isso vai contra os meus valores, vai contra o propósito, vai contra o local, a função que essa obra vai cumprir de fato, né? Então é importante trazer essa reflexão, porque muita gente considera o Rourke ao longo do romance como, como um tipo de um egocêntrico, alguém que ele está fechado para a realidade, ele quer fazer alguma coisa, seja lá o que for, sem ter nenhum critério objetivo. Então, se chega alguém que quer alguma outra coisa, ele não aceita. Não vou fazer. Não vou trabalhar. Vou construir só o que está aqui na minha cabeça. Ele não trabalha por uma primazia da consciência, com devaneios e fantasias. Ele trabalha com a realidade. E a gente vai entender melhor o que isso significa com o passar do romance. E, de fato, na reunião, voltando para a reunião com o reitor, ele... o reitor disse para ele voltar, que ele ficaria um tempo afastado, né? Como se fosse de castigo, né? E que depois de um ano ali, eles poderiam repensar o que tinha acontecido com ele, se ele quisesse voltar. Talvez ele poderia ser acolhido de volta. E então, só para reforçar o ponto que a gente comentou agora, para ele, então, para o Rourke, a função do arquiteto é atender a demanda do mercado, moldando seu trabalho de acordo com as expectativas e preferências do público, né? Esse reitor, perdão. Então, se basear no que o público quer é a visão predominante da arquitetura da época. Arquitetura como serviço, né? Tem software como serviço, e na época era arquitetura como serviço. Vou contratar alguém para fazer um desenho, mais ou menos como está na minha cabeça, e eu cometi esse erro, como eu comentei com vocês, né, na hora de fazer os móveis, eu via a arquiteta como serviço. Eu achava que ela ia trazer grandes insights para mim, que ela me faria repensar certas coisas que eu achava que eu precisava, ou mudar algumas coisas que eu achava que eu precisava, né? Era só alguém que ia desenhar, porque eu não sabia desenhar, para que alguém fizesse os móveis depois. Então, tem essa diferença. Ah, Leonardo? Opa, então, você pode me explicar um pouco melhor sobre isso que você disse em relação à arquitetura como serviço, que eu realmente não entendi isso muito bem. Isso. É, o que que ele traz o que que ele traz no romance? A visão do reitor é justamente isso, que o papel do arquiteto, na verdade, era ele ser um imitador e um replicador do que já existia, que eram esses modelos clássicos de fazer as coisas. Se nós vemos no início do capítulo, quando o Peter Keating chega no escritório do, do Geyer, do Frankl, né? O que você tem a noção é como se fosse uma linha de produção. Tem uma sala com muita gente com a mesma cabeça, né? Da mesma forma, fazendo a mesma coisa. E aí tem um cara que faz um projeto, que faz sempre o mesmo projeto, e aí ele passa para os outros arquitetos para ele fazer uma coisinha diferente, para mudar uma coisinha e tal. E depois, inclusive, o Peter vai apresentar para o dono, né? Mas tem só um cabeça que faz esses desenhos, que muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas o padrão que ele está seguindo é sempre o mesmo, né? Então, assim, o arquiteto, na visão vamos dizer assim, de arquitetura como serviço, aqui eu tentei modernizar, mas na verdade ele é só intermediário para reforçar o que já existe. É um papel muito passivo, ele não pode ser muito criativo, porque senão ele vai fazer alguma coisa diferente. Então a ideia é manter o status quo da arquitetura da época. É isso que o Instituto queria formar. Ele não queria formar o Rourke. Tanto que ao final do capítulo, o reitor diz que o Rourke é perigoso. Não sei se vocês lembram, lá no final do primeiro capítulo,
ele diz que o Rourke é um cara perigoso. Mas por que perigoso? Né? Justamente porque ele desafia os princípios fundamentais do sistema educacional e social que privilegia essa tradição, que era o que o Instituto pregava. O conformismo, a aceitação passiva das normas estabelecidas. Não é por nada que aqueles arquitetos que inspiraram, né, de certa forma, Rand, eles são um ou dois em meio a milhões de arquitetos. Não existiam vários modernistas que tiveram o mesmo destaque desses dois. Foram dois contra o mundo inteiro da arquitetura, né? E é justamente o Rourke, ele via a arquitetura como uma forma de arte e expressão individual. Ou seja, ele é um artista. Tanto que ah, no, nas discussões objetivistas, inclusive perguntaram para Rand na década de 70 se a própria arquitetura ela via como uma forma de arte. Ela mudou com o tempo de opinião, mas na época ela disse, quando ela escreve o romance em 45, ela vê a arquitetura de certa forma como um tipo de arte. Não era um serviço para os outros, era uma forma de expressão individual. Então vocês percebem que para o Rourke não é só fazer um desenho, é uma expressão de quem ele é. E que a obra ela tinha não só que ela não poderia ser ditada pela opinião popular ou por um desejo de agradar. O papel dele era, sabendo que o cliente precisa. Por exemplo, eu tenho um casa, eu vou querer uma casa no campo. Ele vai atender o cliente. Ele não vai construir um tobogã para o cliente. Mas ele vai, através dos valores dele, propor o melhor projeto possível de acordo com os valores estéticos dele, dos valores individualistas dele. Então, essa é basicamente a diferença dele para o reitor e depois dele para o Peter Keating também. Então, essa que é a... Não sei se eu expliquei, se eu tirei a tua dúvida, Leonardo. Você tirou quando você explicou em relação à arte e expressão individual. Quando você falou que era isso, você explicou. Muito obrigado. Ah, tranquilo. E voltando um pouco, quando o reitor fala de perigoso, não é só porque o Rourke, ao agir dessa forma, ele vai se tornar um questionador do Instituto Stanton. Então, não é um ataque necessariamente institucional que preocupa o reitor. O que preocupa o reitor é que, a partir do momento que surge uma pessoa como o Rourke, ele vai ser uma ameaça para todo mundo que depende disso. Para todos os alunos de Stanton. Ele vai ser uma ameaça de mercado a esses profissionais, a toda a estrutura, a todos os intelectuais, a todas as revistas que repetem esses padrões. Quando ele fizer a primeira obra, vai abrir uma perspectiva muito preocupante. Que as pessoas vão começar a ver, olha, tem gente fazendo diferente. Por que eu não vou? Se eu tiver condições, por que eu vou querer o igual? Eu vou querer uma coisa diferente. Tanto que o Rourke, ele diz que ele vai trabalhar para encontrar pessoas como ele. Os clientes dele vão encontrar ele. Ele não vai procurar clientes. São os clientes que vão encontrar ele. Ele vai encontrar clientes como ele. Isso não vai se dar no início, obviamente, mas ele vai encontrar clientes como ele, né? Então, esse é o desafio que ele se propõe. Então, no final do capítulo, uma coisa que eu comentei lá no início, depois que ele fala com o reitor, é,
como é que ele se sente com relação aos homens, né? Ele percebe o quê? Que ele é muito diferente do reitor e de pessoas parecidas com o reitor, que teoricamente é a maioria da população, né? Pela experiência, porque, claro, nesse momento o Rourke, ele é um aluno de faculdade. Se coloque no lugar dele, né? Todo mundo já passou por isso. Tu tem aquela visão mais muito específica daquele contexto de estudo, mas não tem um conhecimento do mundo como um todo. Tu nunca viveu. Com 18 anos, tu conhece algumas coisas, mas tu não viveu, tu não trabalhou, tu ouviu falar, os teus pais falarem como é o mercado de trabalho, como são as relações humanas, mas tu ainda é muito cru. Mas o Rourke, nesse momento, ele já diz assim: opa, tem uma diferença entre mim, entre eu, Rourke, e homens como reitor, né? Mas ele não sente raiva e frustração, ou ele sente que ele tem que convencer o reitor a mudar de perspectiva. Para o Rourke, tentar entender ou combater essa mentalidade e esse comportamento é igual por todo o livro, não faz sentido. Porque essas pessoas não estão falando, é como se elas estivessem falando outro idioma. Não faz sentido para mim. Eu não tenho por que me engajar com essas pessoas. Elas não são, como a Rand fala ao longo do livro, o Rourke diz, elas não são os meus tipos de pessoa. Eu não tenho nada para falar com elas. Ele não é igual à maioria das pessoas que precisa ser aceita, sentir que pertence a um grupo, né? Uma coletivista, né? Para ele, essas pessoas não têm valor, né? Porque a existência dele, do Rourke, não depende dessas outras pessoas. E claro, a partir do momento que ele se coloca contra tudo e contra todos, ou contra a maioria, ele vai sofrer as consequências de curto prazo. Ele não é um mágico. É como um novo empresário, num novo setor. É você praticamente contra o mundo. Ninguém conhece a tua tecnologia. O risco é todo teu. E pode ser que não dê certo. O Rourke, ele tá nesse momento. Ele sabe o que ele quer fazer, ele sabe como ele quer fazer, mas será que ele vai ter clientes? Não sei, né? Dá para suspeitar que a coisa não vai ser fácil, né? Então, fica essa reflexão. E aí, quando ele sai do gabinete do reitor, é interessante o que a Rand faz. Quando ele sai do gabinete do reitor, ele vê a luz do sol incidindo sobre uma parede de calcário do prédio do instituto. E novamente, em vez de ele pensar assim, bah, que saco que eu fui expulso, me rejeitaram, o que ele faz? Ele já começa a imaginar como ele poderia utilizar aquele material em um projeto arquitetônico. Então tu vê que a gente volta lá para o início do capítulo, quando ele está em cima do morro e ele ri. O final do capítulo termina da mesma forma como ele começou, reforçando que a mente dele ela está sempre voltada para a criação. Ele não está se lamentando sobre o passado. Ele foi expulso. Tá tudo bem. Não faz parte mais da minha vida, né? A pedra que ele vê, o calcário, ela não significa uma parte da instituição, mas sim a matéria-prima que ele vai moldar pela própria visão dele. E fica claro que ele nunca vai se deixar moldar pelas opiniões dos outros. Então isso já fica claro no primeiro capítulo, essa é a principal conclusão do primeiro capítulo. Nós já sabemos quem é o Rourke, o que ele quer fazer, como ele vê o mundo e como ele vê as pessoas. Novamente, a gente não tem acesso aos primeiros 20, 25 anos da vida dele.
Eu não sei como ele se tornou o Rourke, mas a gente já começa a ver algumas características da personalidade dele que depois vão se desenrolar no romance, né? Começando o capítulo 2, nós temos no capítulo 1 a gente conhece o Peter Keating, né? Agora nós vamos conhecer ele um pouco melhor, né? Ao longo do capítulo 2 e 3. E o capítulo 2 começa com a formatura do Peter, que é o filho da mulher lá, que disse pro Rourke que ele deveria ir fazer outra coisa, né? Querer fazer alguma coisa prática. E a primeira coisa que a gente tem no capítulo 2 é o discurso do Guy Franco, né? E esse Guy Franco, ele era o dono do principal escritório de arquitetura da época, né? Do romance. Ele é um dos mais importantes, vamos dizer assim, arquitetos da sua época, daquela sociedade, né? E ele traz muitas coisas no romance. No romance, no discurso que ele faz. E eu queria só indicar para vocês algumas referências, porque a Rand ali, ela coloca, naquele pequeno trecho do discurso dele, ela traz diversas referências filosóficas, naquele pequeno trecho. Então é importante a gente não passar por cima dessa discussão, deixar passar esse mini discurso do Guy Franco, porque ela traz ali muitas coisas interessantes, e algumas coisas, então. A tríade clássica verdade, beleza e bondade. Então, isso vem de Platão, especialmente, né? Porque ele acreditava que a ideia é que a arte no geral e a arquitetura elas deveriam refletir princípios cósmicos. Então, isso está em Platão, especialmente, mas também em Aristóteles. Então, ele associa o Platão, especialmente, à beleza, ao bem e à verdade, sugerindo que essas três qualidades são manifestações do quê? De uma realidade superior. Então a gente sabe que o Platão teve um impacto muito grande na estética ocidental e que a arte sempre deveria aspirar a ideais elevados. Claro que para Platão ideais elevados seria ideais de outro mundo. Para quem conhece um pouco de filosofia sabe que Platão defendia a questão das formas, né? Que então essa realidade que nós vivemos seria uma representação de baixa qualidade desse mundo ideal das formas, né? Nós não vamos entrar aqui nessa diferenciação, mas vocês podem também buscar referências sobre essa tríade clássica para entenderem melhor. Da mesma forma, o discurso reflete o classicismo na arquitetura, então ela menciona beleza e utilidade, que são conceitos formulados por Vitruvius, né, que é um arquiteto romano do século I a.C. E o que ele falava, né? Que o edifício ele deve ter alguns aspectos: firmitas, então solidez, utilitas, utilidade, e venustas, que seria beleza. Então, né? Então ele traz essa noção que a arquitetura deveria equilibrar função e estética. E aí isso vem, né? Esses valores do Vitruvius, eles vêm a influenciar o neoclassicismo e a Escola de Belas Artes, que depois o Keating recebe convite para participar. Ao longo do capítulo 2, você sabe que ele tem que escolher, ou ele vai para o escritório do Guy Franco, ou ele vai para Paris na Escola de Belas Artes. E a Rand traz no discurso do Guy Franco justamente que influência que ele iria ter lá, nessa Escola de Belas Artes, que era justamente a influência do classicismo. Então, o Guy Franco, ele é a incorporação, né, a personificação desses elementos clássicos, né? Depois também a Rand ela fala, né, o Guy Franco fala da inclusão do amor como um princípio eterno. Da onde que ela tira isso, né? Do romantismo alemão e da filosofia idealista do século XIX, que a gente pode citar o Kant, o Schiller, né? Então, eles trazem a ideia da beleza ser apreciada de uma forma desinteressada. Já o Schiller
associa a arte à liberdade e a elevação do espírito humano. Novamente, elevação do espírito humano é o quê? Elevação a uma outra dimensão, né? Que não a dimensão terrena. Então, com isso, vocês já conseguem ter uma ideia de quem é esse Guy Frankl, né? E a crítica que a Rand está fazendo, porque o discurso dele é um discurso totalmente vazio. Ele não diz nada com nada. Ninguém entendeu o que ele está falando ali. É uma retórica vazia. Ele utiliza os conceitos, esses conceitos que ele repete no discurso, de uma forma leviana. Ele está como uma vitrola ali. Tá? Ele está ali só para manter o status quo. Ele não valoriza de fato esses aspectos que têm os seus méritos, né? Ele não sabe disso, ele não tem interesse que as pessoas saibam, ele não está ali para explicar e para defender, para representar o próprio instituto dentro desse contexto da formatura. Ele está ali para manter o status quo. É bem diferente, né, do que uma pessoa que realmente incorpora esses valores de uma forma consciente, né? Leonardo? Eu não estou te ouvindo, está fechado o microfone. Perdão, eu esqueci. Então, é que nessa parte aqui, quando o Guy ele fala que a arte é baseada em dois princípios cósmicos, beleza e utilidade. Só para fazer uma conexão com o que você tinha falado antes, que, tipo assim, só para eu entender melhor. Então, no caso, o Howard, ele, se puder falar sobre isso agora, nessa parte do livro, você estava falando, ele, como que ele vê exatamente que você falou a parte estética? Porque, pelo que eu entendi, basicamente com ele seria puramente utilidade. Eu não entendi isso muito bem. E eu vou ter, logo eu vou ter uma parte que a gente vai entender um pouco melhor a posição dele. Aí eu já vou te responder a pergunta mais específica. Deixa eu colocar aqui. Então, nesse discurso, a gente consegue entender um pouco do que o Keating depois vai ter que escolher. Ou o Guy Frankl, ou a Escola de Belas Artes. As duas coisas, na verdade, elas advêm de uma mesma corrente. Ou seja, a Escola de Belas Artes seria algo mais teórico, um estudo mais teórico, mais acadêmico. E o escritório do Guy Frankl seria a aplicação, né, desses insights, dessa cultura, vamos dizer assim, nessa tradição milenar, né, de arquitetura, na prática. Então, essa discussão entre teoria e prática ela vai acontecer logo, logo, entre o próprio Keating e o Rourke, né? Mas agora, antes da gente passar para de voltar a essa discussão da arquitetura, a gente passa a conhecer ao longo do capítulo um pouco do Peter Keating, né? E como é que ele se sente com relação aos colegas, por exemplo, Schinkler, que foi o segundo da turma, né? E, e a gente se pergunta por que ele se sente dessa forma. Como é que ele se sente? Ele acha na formatura que ele vai ser o centro das atenções, né? Que todo mundo está lá para ver, né? Para vê-lo, para ver ele. Então dizem que ele é uma pessoa vaidosa, o Peter Keating, pelo que descreve o texto, seria um homem bem apessoado, bem bonito, né? Para os padrões da época. E ele vence esse Schinkler na competição acadêmica. Ele tem melhores notas, né? Mas ele se sente inseguro, né? E ele talvez, será que eu sou tão espetacular quanto os outros proclamam? Então, quando ele olha para o Schinkler, ele olha para ele e diz assim, não, eu sou mais bonito, eu sou mais apessoado, eu tirei melhores notas que ele, então eu sou uma pessoa de sucesso. Né? Só que ele se sente inseguro. Ele foi melhor que esse Schinkler, que o colega dele. Ele vai ganhar o diploma com laureas e tudo mais.
Mas por que que ele se sente inseguro, então? Por dois aspectos a gente pode perceber pelo que ele fala no próprio texto. Até no final do capítulo 2, ele fala, quando ele vai mandar o telegrama para a moça que ele gosta, aí ele escreve: ele estava pronto para fazer coisas grandiosas, coisas magníficas, coisas sem igual na inferno, na arquitetura. É essa a visão que ele tem sobre arquitetura. Essa é a visão que o Peter Keating tem da arquitetura. Inferno na arquitetura. Isso no início do livro. Ele nem trabalhou ainda com arquitetura, ele estudou 7 anos e essa é a perspectiva que ele tem da arquitetura. E nós vemos isso ao longo dos outros capítulos, né? Como é que ele vai lidar com isso da arquitetura. Ele se sente inseguro por causa disso, porque ele tem boas notas na faculdade, mas os próprios projetos que ele desenvolve muitas vezes, e a gente vai entendendo ao longo do romance, que provavelmente ele teve muita influência do Rourke, ele teve muita ajuda do Rourke, tanto que na primeira experiência no escritório do Guy Franklin, ele, ele já pensa assim, será que eu consigo? Será que eu consigo fazer isso? E aí com o tempo vai engrenando e tal, a gente vai ver no livro como ele se comporta dentro do escritório, mas ele está profundamente inseguro, né? Por esses motivos que eu comentei. Pela visão propriamente que ele tem da arquitetura, que é uma coisa que lá no fundo provavelmente ele não queria ter feito da vida dele, como a gente vai vendo ali pela interação com a mãe dele e o que ele fala ali na carta para Katie, né? E ele também sempre se pautou pelos outros. Então ele é um exemplo do que a gente fala do homem de segunda mão. A vida dele é justificada não pelo que ele quer fazer e o sucesso que ele tem com os projetos que ele quer fazer. Ele tem sucesso se ele pisar no outro, se ele tirar o emprego do outro, se ele tirar a nota maior que a do outro. É isso que ele precisa sempre ter alguém validando. Ou é a sociedade, ou é a mãe dele, ou é o colega dele, ou é o escritório de, ou é o dono do escritório de arquitetura. Ele não consegue viver sozinho pelos seus próprios valores. Ele é um produto do meio dele, desde o início do romance. Será que isso dá certo? Não dá? A gente vai ver. Uma outra pessoa que o Keating ele destaca que ele lembra com prazer, é assim que é falado, uma pontada de prazer ao lembrar da expulsão de Lord Rourke. Por que que ele lê? Por que que ele sente uma pontada de prazer? Pelo mesmo motivo do reitor. Porque ele acredita que, como o Rourke ele foi expulso da faculdade, ele não é mais um rival. Porque ele não tem o diploma, ele não é um arquiteto de verdade para o Keating, né? O Keating sabe que o Rourke é um gênio, que é um verdadeiro arquiteto, que ele quer ser um arquiteto. O Keating sabe disso. Por isso que quando o Rourke é expulso, ele se sente superior ao Rourke. Ele ganhou as melhores notas, a mesma coisa que ele faz com o Schindler, ele faz com o Rourke também. Ele teve notas melhores, ele ganhou o diploma, o Rourke nem ganhou o diploma. Então eu não devo ter medo do Rourke. Ele não é arquiteto, nem arquiteto ele é, formalmente, né? E depois a gente volta ao Keating, ele tem que decidir. Ou ele vai trabalhar na Franklin, porque o melhor aluno do instituto, todo ano ele ganhava a chance de estagiar na Franklin Hire. E no caso do Keating, por ele ter sido um bom aluno, ele também ganha a oportunidade de uma bolsa de estudos para estudar na Escola de Belas Artes em Paris. E aí ele tem que escolher logo o que que ele vai fazer, né? Como é que ele escolhe? Como é que ele vem escolher sobre isso, né? Então aí volta a mãe dele, né? A vida do Peter, ela é totalmente influenciada pela mãe dele, a Louisa Keating. Para ela,
para ela, arquitetura não é uma vocação, mas uma ferramenta de status e ascensão social. E como para ela é isso, para o Keating também é isso. Sucesso para eles dois é reconhecimento externo, é prestígio, é estar com pessoas influentes. Na verdade, fica claro que o Keating, o que ele gostaria mesmo de fazer, ele tinha muito mais interesse por pintura. Ele queria ser pintor, o Keating. Pintar grandes quadros. Por isso que ele gostaria de ir para a Escola de Belas Artes. Porque lá ele poderia aprender a ser um pintor, ele poderia seguir essa paixão dele de verdade. Né? Mas a mãe dele, de certa forma, manipula, né? Esse processo de decisão. Parece no romance que ela diz assim: não, Peter, a decisão é tua. A decisão não é minha, é tua. Ela fala isso, né? Mas é você que escolhe. Mas ela dá aquelas manipuladas, pequenas manipuladas ao longo dessa conversa. Diz assim: olha, tu pode ir para a Escola de Belas Artes, mas o Schinkler, que foi o segundo lugar, ele vai pegar a tua vaga lá na Franklin, né? Depois tu vai perder. Tu vai perder essa. Se tu recusar a oferta, o que os outros vão dizer? Vão dizer que o Peter Keating, o grande Peter Keating, não foi trabalhar com o Franklin, não seguiu a tradição. Os outros vão falar mal de você. Você quer isso, Peter? A decisão é sua. Mas você quer isso mesmo? E ele pede para a mãe dele, ele pede para o Howard Rourke também. O Rourke ele tem uma perspectiva diferente. A primeira coisa que ele diz para o Keating é assim: olha, Keating, você não deveria perguntar para ninguém sobre que decisão tomar. Essa decisão devia ser exclusivamente sua. Nem a minha mãe, você não deveria nem me perguntar, nem perguntar para sua mãe. É. O Rourke, ele acha que ele não deve ir para a Escola de Belas Artes. Por quê? Porque a Escola de Belas Artes era mais ou menos uma Stanton mais famosa. Ou seja, a mesma coisa que ele tinha aprendido em Stanton, ele iria aprender lá, que era reproduzir os estilos antigos e os clichês. Ia destruir a criatividade do Keating. Então o Rourke, ele defende que dos males o menor. Então vai trabalhar no escritório do Franklin. Vai ser mais útil, tu vai ter experiência na construção, né? Tu vai se desenvolver de alguma forma que, no mínimo, tu vai ter mais criatividade. Então, pro Rourke, o Keating deveria fazer isso. Então, ele, no final das contas, pelos dois motivos, ele ouve duas pessoas dizem para ele fazer isso, ele pega e decide, então, ir trabalhar no escritório do Franklin. Né? Ao final desse capítulo 2, o Rourke ele diz que ele vai trabalhar para esse Henry Cameron, né, que é um arquiteto que tinha sido famoso no passado, né, mas que agora já não importava mais. Então essa opinião do Keating é uma opinião da sociedade como um todo. O sucesso é baseado no prestígio e no reconhecimento social. Se ninguém mais reconhece o Cameron como um grande arquiteto, o Rourke ele não pode trabalhar para o Cameron. Porque o Cameron é um perdedor, porque a sociedade falou, porque o reitor falou, porque a mãe do Keating falou. Então, o Cameron é um perdedor, não se pode trabalhar com ele, né? É errado. É. E aí o capítulo 2 ele termina justamente com aquela frase que eu li sobre que ele manda a carta para Nova York falando com a Katie, né? Então ele fala: cara, Katie, vou para Nova York, emprego Franklin, eterno amor, Peter. Olha como ele escreve o telegrama, né? A gente percebe que
que essa Katie, que a gente ainda não conhece, é uma pessoa que ele gosta. Se vocês perceberam, a única coisa que é do Keating até agora é essa Katie. A única coisa válida para ele até o momento, vocês perceberam que a única coisa positiva que ele fala, que é dele mesmo, é o suposto amor eterno por essa Katie. A única coisa que ele escolheu até agora. O resto não foi ele que escolheu. O que ele vai fazer da vida, desde o início, não foi ele que escolheu. Onde é que ele vai trabalhar, não foi ele que escolheu também. Em princípio, a única coisa que ele escolheu até agora é esse amor por essa moça. Só isso, até agora. Primeiro ponto do capítulo 3, o que que nós vemos? Nós temos o Keating chegando em Nova York, porque o escritório de arquitetura do Guy Franco era lá. Então, nós sabemos, a partir do capítulo 3, que ele escolheu, então, trabalhar para o Guy Franco. Então, quando ele chega em Nova York, qual que é a primeira impressão que ele tem da cidade? Qual é a primeira coisa em que ele foca quando ele chega na cidade? São as pessoas e a aparência delas. Não são edifícios ou arquitetura. Ou seja, já fica claro desde o início do romance que o que é mais importante para o Keating não é a arquitetura, que o que vai guiar a vida dele, em certa medida, são as pessoas. Aqui, a Rand traz que ele nota imediatamente que as pessoas estão bem vestidas e que ele se sente um pouco inadequado, pensando que ele tinha ainda muito a aprender. Mas o que que ele quer aprender? Não sobre arquitetura ou criatividade, mas como se encaixar no ambiente social e parecer bem-sucedido. Da mesma forma que para a mãe dele, o prestígio e a aparência externa são fundamentais. Estão na dianteira, é o que mais importa para ele. Quando ele entra no escritório, a Rand traz uma metáfora da esteira rolante. E o que que isso quer dizer? Quando o Keating entra no escritório, parece que ele está sendo carregado por uma esteira rolante invisível, né? Como se fosse alguma coisa automática que o levasse até o balcão da recepção e depois até a sala de desenho e posteriormente até o próprio Guy Franco. O que que isso quer dizer, né? É é a perfeita metáfora de como Keating vive a sua vida. Ele não está no controle das suas próprias escolhas. O foco dele está nas outras pessoas. O processo decisório dele não é dele, é da mãe dele, é do Guy Franco, é da sociedade, é de como as outras pessoas se vestem. Essa é a orientação dele. Nós vimos até aqui, até o capítulo 3, que aparentemente a única decisão, o único real valor para ele é aquela menina para quem ele manda uma carta. A gente ainda não conhece ela, mas aparentemente é a única escolha de fato que ele fez até hoje na vida dele. Longe disso, né? Na questão profissional, pelo menos por enquanto. Quando ele chega, então ele se apresenta, né? Ele busca se enturmar com os outros colegas do escritório, ser parecendo um bom amigo, né? Ele se aproveita, vai no bebedouro, ele faz aquela conversa fiada, ele olha para as pessoas e ele calcula todo o comportamento dele para atrair a simpatia dos outros, para se tornar popular no escritório. E enquanto isso, ele recebe a primeira tarefa dele, que é ampliar um conjunto de plantas. Então, no início, como aconteceu anteriormente, ele se sente um pouco inseguro, né? Fica com os olhos fixos no papel, fica um pouco preocupado de errar, né? A mão dele treme, mas ele percebe que ele cada vez mais vai ficando firme nessa atividade, né?
Ele não estava entendendo muito bem a planta que ele estava ampliando, mas ele sabia que a planta tinha sido feita por alguém talentoso, como a gente vai conhecer logo depois, o Stengel. Mas conforme ele vai fazendo a parte do trabalho dele, ele começa a perceber alguns defeitos na planta, alguns corredores tortos, quartos longos e estreitos. E aí ele começa a pensar, olha, realmente, talvez essas pessoas que estão aqui, elas saibam menos ainda que eu. E aí ele fica com aquele sentimento de superioridade, né? Realmente, talvez eu possa me dar bem aqui. Conforme passam os dias, né? Ele tem um contato com um colega e esse colega explica que o Guy Frankon, ele não desenha há anos. Aquele cara do discurso, falando sobre a grande influência do classicismo e de tantos outros elementos, conforme nós falamos, que esse cara não desenha há anos. E que o verdadeiro responsável pelos projetos é o Stengel, um projetista que trabalha nos bastidores. O Frankl, no máximo, dá algumas ideias gerais, né? Enquanto o Stengel é de fato quem desenvolve os desenhos. Ele achava, Keating, quando entrou, que realmente a dinâmica de poder e trabalho no escritório era uma. Que os desenhos de fato vinham de Frankl, que o Frankl era o grande arquiteto. Inclusive, isso tinha motivado o Keating a tomar a decisão de trabalhar com o Frankl, que o Frankl era o grande arquiteto. E, de fato, não é o caso. Então, nós começamos a ver na história o problema das aparências. Para o Keating, nesse momento, ele não considera um problema, mas, querendo ou não, a escolha dele, digo, a escolha dos outros que o levaram a trabalhar nesse escritório, já indicam que havia um quê de equívoco. Mesmo a mesma opinião do Rourke, achando que o Keating se beneficiaria de trabalhar no Frankl pelo critério mais prático, e que ele poderia ter um pouco de criatividade nesse momento, né, que ele poderia fazer alguma coisa dele, já se mostra um pouco suspeito. Será mesmo que ele vai ter liberdade para fazer o que ele quer? Isso é uma pergunta. O Keating faz as modificações, né? E adaptando uma postura humilde, ele chega até o Frankl e se mostra vulnerável com com aquela postura jovem, estar feliz demais de estar trabalhando no local. E o Frankl, em vez de comentar sobre o desenho, fazer uma análise crítica, né, do que estava ali, ele fala de vinhos e sobre como impressionar clientes. Então o Keating percebe que o Frankl, na verdade, ele não se importa e nem mesmo compreende o que ele está vendo. E o Keating fica aliviado. Porque o Keating também não está preocupado com a qualidade do trabalho em si, mas sim com a aparência de estar fazendo um bom trabalho. Keating se sente aliviado com esse primeiro encontro. E o alívio do Keating também representa uma outra coisa. Como nós vimos no capítulo 2, o Keating ele não tem uma paixão real pela arquitetura. Ele não está buscando aperfeiçoar suas habilidades ou se destacar por sua capacidade criativa. O próprio Rourke acha que é isso que o Keating quer. Até porque o Keating tinha demonstrado o gosto pela pintura, o gosto pela expressão de outras maneiras, né? Mas, de verdade, isso talvez não seja o caso. Talvez até o próprio Rourke esteja equivocado quanto ao Keating.
O que o Keating quer é parecer competente aos olhos dos outros. Ele quer ser admirado, mas não criar valor. Não criar algo que reflita a sua integridade, os seus valores. Não é isso que o Keating quer. Isso é o que o Rourke quer. E falando do Rourke ao longo do capítulo, quando o Rourke chega na cidade, qual é o foco dele? O foco dele está inteiramente nos edifícios. Ele fica admirado com a arquitetura. Ele aproveita cada oportunidade para analisar o próprio edifício Dana, que é onde se localiza o escritório do Henry Cameron, que é para quem ele vai querer trabalhar. Ele sobe pelas escadas, ele fica fascinado pela criação, pelo design, pelo desenho criativo. Então ali nós conseguimos ver o contraste entre esses dois personagens. Enquanto Keating se concentra em impressões superficiais e se preocupa com a aceitação social, o Rourke se concentra na substância e na integridade da arquitetura. Nesse ponto do capítulo, nós conhecemos o Henry Cameron. E o que ele representa? Quem que é esse Henry Cameron? Nós falamos um pouco na introdução, né? Em quem ele foi não baseado, mas inspirado, de certa maneira. Ele representa uma visão inovadora e moderna da arquitetura. Ele foi dos primeiros criadores no contexto da obra dos arranha-céus, em que celebrava altura e estrutura, em vez de esconder o aço sob ornamentos clássicos. É importante lembrar que as construções clássicas elas não eram altas, né? Elas eram de poucos, quando muito, 2 ou 3 andares, e nem isso. O pensamento de andares nem era trabalhado, na verdade, por esse estilo. Então, quando ele constrói os arranha-céus, isso é uma quebra de paradigma total com relação ao que vinha sendo feito até então. Houve uma exposição, seria a Feira Mundial, que é mencionada no romance, em 1893, e essa feira exalta o classicismo. Essa feira ela pede para nós voltarmos aos estilos arquitetônicos tradicionais, a rejeitar essas inovações como a do Cameron. Ela reviveu esse estilo clássico, essa busca da imitação das estruturas antigas. E o Henry Cameron, no seu momento, na época da feira, ele rejeitou essa exposição. Ele criticou severamente porque ele via nela uma destruição do progresso arquitetônico. E isso levou a quê? Isso levou ao ostracismo, levou o Cameron ao ostracismo, a não ser mais contratado, porque ele estava fora de moda. Ele não estava alinhado com o que as pessoas queriam naquele momento. O Rourke chega no escritório e se apresenta para o Henry Cameron. O Rourke se apresenta de uma forma confiante, enquanto Cameron é bem hostil e defensivo. O Cameron, é importante dizer, nesse momento, ele é conhecido como um alcoólatra, e ele não espera receber alguém como o Rourke. Lá no fundo, Cameron identifica o Rourke como uma jovem versão dele. Mas isso é tão absurdo nessa época, e o Rourke elogia o Cameron, todo o trabalho que ele já fez, ele elogia a integridade criativa do Cameron e tudo que ele conquistou. E o Cameron, ele reluta muito em contratar o Rourke, porque lá no fundo ele não quer assumir responsabilidade pela destruição do potencial de outro jovem visionário, como ele mesmo tinha sido destruído.
Ele teme, sim, que o Rourke enfrente toda a rejeição e o fracasso pelo qual ele passou. E como fica claro ao longo do capítulo, o escritório do Cameron vai de mal a pior, ele praticamente não tem dinheiro nem para pagar os funcionários. O Cameron tenta, inclusive, dissuadir o Rourke criticando os desenhos que ele fez. Ele fala, são péssimos, é indescritível, é criminoso. Olha, ele enfiou um papel na cara de Rourke. Olhe para isso. Meu Deus, qual era a ideia aqui? Onde você estava com a cabeça quando decidiu fazer um recuo nessa área plana? Queria só deixar a coisa bonita ou tinha que tapar algum buraco? Quem você pensa que é? Guy Franklin? Então ele busca criticar o Rourke e tentar, através disso, dissuadi-lo de trabalhar para ele. E no final, ele acaba dando o braço a torcer, porque ele realmente está num conflito interno. Eu recebo esse jovem e assumo a responsabilidade, talvez, de destruir a carreira dele, por influenciá-lo nesse caminho da criatividade. Ou eu deixo as coisas como estão, mando ele embora, né? E ele toma a decisão de receber o Rourke. Na verdade, a vida do Henry Cameron, nesse momento, ela não tem muita perspectiva, né? E o Rourke traz um quê de esperança para ele frente a esse mundo que para ele é um mundo em decadência na arquitetura, e ele mesmo tem um escritório também em decadência. Antes de terminar, eu gostaria de responder a pergunta que foi feita sobre o que o Rourke valoriza na questão da arquitetura, né? Para o Rourke, a forma de um edifício, de uma casa, ela deve seguir sua função. Ele rejeita ornamentos desnecessários e estilos históricos, defendendo que cada estrutura deve ser projetada de acordo com seu propósito e o ambiente em que está inserido. Então, forma e função. Não vai ter nada na obra que seja para ornamentar. A única preocupação do Rourke é algo que seja funcional, que esteja de acordo com a natureza daquela determinada obra. Se for uma casa de campo, ela provavelmente vai ser mais horizontal, vai ter maior acesso da luz do sol, vai ter toda uma estrutura, talvez de madeira, se ele achar interessante. Então, tudo isso vai ficar mais claro ao longo do capítulo, né? Como a Rand sempre fala, essa obra ela não tem intenção de ser um manual para arquitetos, mas nós vamos trazendo, através dos projetos para os quais ele vai sendo contratado para fazer, nós vamos entender um pouco do que isso significa. Então, venham conosco para os capítulos 4, 5 e 6 na próxima semana.